Olá, acadêmico. Seja bem-vindo aos estudos da Unidade 1. Nesta unidade, nosso estudo concentra-se na introdução à filosofia da linguagem. O homem, por natureza, é um ser que utiliza a linguagem falada e escrita para exprimir ideias e comunicar-se. No entanto, aquilo que parece ser muito simples, não é. A linguagem possui muitos elementos importantes que, dependendo da maneira como nos expressamos, seja falado ou escrevendo, podem causar mal-entendidos e equívocos. A partir de problemas como este, foi que a linguagem passou a ter uma atenção especial por parte de alguns pensadores, até tornar-se um campo de investigação filosófica. A linguagem como problemática da filosofia só veio a ganhar atenção especial em tempos mais recentes, com os filósofos Frege, Russell e Wittgenstein. Para estes pensadores, a linguagem possui um papel fundamental para a filosofia. A partir de então, estes pensadores passaram a estudar a linguagem e elaborar conceitos importantes sobre esta área do saber. No estudo da filosofia da linguagem, é comum encontrarmos alguns termos que são comuns, tais como afasia, ambiguidade, competência e performance, frases, proposições e enunciações, gramática, léxico, etc. É importante você conhecer o significado dessas expressões para a posterior compreensão do conteúdo do caderno de estudos. Quando o ser humano quer expressar um pensamento, a maneira mais comum de fazê-lo é através da fala ou da escrita. O pensamento possui uma relação com o mundo. Ao articular uma frase, o ser humano está tentando relacionar suas ideias, ou seja, aquilo que está em seu pensamento com aquilo que está à sua volta. No processo de formulação da frase que irá expressar a ideia, é necessário que encontremos palavras que expressem tal ideia e que tenham sentido. A expressão de um pensamento precisa corresponder com a realidade, pois do contrário, corremos o risco de sermos incompreendidos. O interesse pelo conhecimento da linguagem não é algo recente. Apesar de ser recente, a sua preocupação em tornar a linguagem um campo de problematização filosófica. No entanto, entre os filósofos pré-socráticos, podemos destacar Parmênides, que defendia a ideia de que aquilo que se pensa precisa corresponder com o que é. Platão e Aristóteles deram atenção especial à linguagem. O primeiro dá muita importância ao verdadeiro sentido das palavras, visto que para Platão um discurso nunca é sobre nada. O discurso ou é verdadeiro ou é falso. Em Aristóteles não encontramos uma obra que seja dedicada exclusivamente à questão da linguagem. No entanto, em suas obras há uma atenção especial no uso da linguagem e a importância dela na transmissão das ideias. No período medieval, encontramos nomes importantes que, de alguma maneira, deixaram suas contribuições neste campo de estudo. Em se tratando do problema dos universais, gênero, espécie, os filósofos nominalistas defendiam que os universais não são entidades reais que existam fora da mente do indivíduo, mas um vocábulo convencionalmente aceito e utilizado para referir-se a alguma coisa e não a coisa em si. Seria mais ou menos a ideia de que a coisa não é a palavra, mas a palavra é a coisa. Na busca de resposta para o problema dos universais, Porfírio formula outro problema, colocando a questão da seguinte maneira: posto que os gêneros e as espécies sejam ou realidade que subsiste em si mesma, ou são concepções de espírito. Boécio, por sua vez, tentou resolver o problema deixado por seu antecessor, Porfírio. Para este pensador, os termos universais não podem ser individuais, porque gêneros e espécies são comuns a muitos indivíduos. No campo da lógica, Abelardo forneceu uma resposta nominalista com relação ao problema dos universais. Para ele, o universal não pode ser pensado como uma coisa, mas como um predicado. Nesse sentido, rejeita as ideias de Porfírio e Boécio e constrói uma proposta de pensar o universal como um nome, nominalia. Em Guilherme de Ockham, o universal não é uma entidade ontológica e nem mesmo uma ficção da alma, ou seja, uma entidade real, mas é apenas um nome que damos às coisas. Esse nome que damos às coisas é de uso convencional para nos referirmos a estas coisas. No período moderno, mais precisamente no Renascimento, até o Iluminismo, os pensadores interessaram-se mais pelos estudos relacionados à teoria do conhecimento e à filosofia prática. No entanto, no campo da linguagem, podemos destacar três autores importantes: Hobbes, Locke e Rousseau. Thomas Hobbes segue a linha de pensamento de Ockham, pois em seu entendimento, nossas palavras são expressões daquilo que está em nossa mente, ou seja, usamos o discurso falado para que o discurso mental seja conhecido. John Locke entende que as palavras expressam ideias,
que já existem na mente humana como entidades subjetivas, ou seja, a palavra só tem sentido se de alguma maneira exprime uma ideia já existente na mente do homem. No entanto, é importante observar que para Locke, as palavras não apenas expressam ideias, mas também se referem a coisas que estão à nossa volta e fazem parte de nossa vida. Após as análises de Locke sobre a linguagem, surgiram duas importantes correntes que abordaram o tema em suas reflexões. Uma corrente com características mais racionalistas e outra corrente com a abordagem mais emotiva da linguagem. Dentre os pensadores que podemos destacar na segunda corrente está o filósofo Jean-Jacques Rousseau. A linguagem não é apenas o objeto de estudo da filosofia da linguagem, é também estudo de outras áreas do conhecimento humano, como a linguística e a neurolinguística, sendo que cada uma possui suas especificidades e seu grau de importância no estudo da linguagem. A linguística é uma ciência que se ocupa do estudo da evolução, das estruturas e regras internas de uma determinada língua. Dentre os estudiosos linguistas, podemos destacar Noam Chomsky, que entende a linguagem como tendo um status de ciência cognitiva. A neurolinguística tem como objeto de estudo as relações existentes entre cérebro e linguagem, tratando tanto da elaboração da linguagem normal quanto dos distúrbios clínicos que desencadeiam alterações. Podemos destacar alguns pensadores que deram importantes contribuições para o campo da linguagem: Frege, Russell e Wittgenstein. Frege entende que para conhecermos alguma coisa, antes precisamos conhecer a linguagem. Russell entende que a linguagem deve necessariamente estar associada à lógica. Wittgenstein busca explicar como a linguagem pode representar o mundo. Seu pensamento está associado ao fato de tentar explicar que uma proposição é capaz de representar as coisas reais ou possíveis. Para finalizar, gostaria de lembrar a você que este vídeo não substitui a leitura do caderno, pois é apenas um complemento daquilo que está exposto de maneira mais abrangente no caderno de estudos. Dito isto, bons estudos e até a unidade 2.